agora, que é a educação financeira, porque uma resolução publicada pelo Banco Central determina que bancos e organizações adotem medidas para promover ações de educação financeira aos clientes. As regras começam a valer no dia 1º de julho de 2024. Entre os objetivos da iniciativa estão a prevenção à inadimplência e a organização do orçamento pessoal ou familiar. A resolução com as regras foi publicada nesta semana no Diário Oficial da União. E aí, Bellucci, é boa essa iniciativa do Banco Central de criar regra para que os bancos comecem a ensinar os seus clientes sobre educação financeira? Jacobete, em princípio, eu creio que seria positivo. O sistema bancário brasileiro ele é exemplo mundial de tecnologia, mas ao mesmo tempo ele é um dos setores mais concentrados, né? Em outros países o sistema bancário ele é muito mais pulverizado, tem muito mais atores, muito mais bancos atuando. É positivo, como você colocou, a gente vive numa sociedade onde impera a desinformação financeira. Muita gente não sabe a questão dos juros compostos, e acaba se perdendo muito nisso. E às vezes o banco também atua de forma ardilosa, é importante dizer, com as pessoas que acabam pagando juros sobre juros, juros do cartão de crédito. Mas é sempre perigoso também quando o governo tenta interferir, como fez agora recente na questão dos juros do cartão de crédito, porque os juros ele vem do mercado, né? Ele vem via mercado. O valor, o dinheiro, ele tem um valor para a instituição financeira. E sempre que o governo tenta se meter, acaba ficando pior e você tem que depois consertar essa questão. Mas na questão da educação financeira realmente é fundamental e deveria ter, inclusive, não é, Kobayashi, nas escolas, né? Passou da hora de a gente discutir educação financeira nas escolas, inteligência emocional nas escolas também, e também é direito, né? Constituição seria importante a gente ver. A gente contrata, né, estagiários, muita gente, e a gente observa, né, as gerações mais novas têm mais dificuldade mesmo. É um fato quando a gente conversa com pessoas que contratam outras pessoas, como há uma dificuldade enorme, tanto de financeiro das pessoas saberem, e de língua portuguesa também, né, de educação básica. Mas você sabe que, recentemente, o governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Educação, anunciou uma mudança no ensino, não sei se fundamental médio, a gente pode checar aqui, mas que vai no ensino fundamental. Vai passar a ter educação financeira também. No estado, né, de no São Paulo. estado de São Paulo. Isso é interessante. Isso é bom, começa a ensinar desde o básico. É claro que, se perguntar para cada área se perguntar para o economista, ele acha que tem que ter educação financeira. Se perguntar para o advogado, ele acha que tem que ter direito constitucional. Se perguntar para um médico, ele fala que tem que ter primeiros cuidados, primeiros socorros. Mas educação financeira é uma coisa que todo mundo, inevitavelmente, lida, e agora tem essa regra do Banco Central aí, Ale. Tem que ter. Não, isso é primordial. Você vê o nível de endividamento das famílias, a questão da inadimplência, tudo isso começa, lógico que é uma questão estrutural, é uma questão das famílias a partir do momento que você fixa uma mesada para o seu filho, ele não consegue gastar, ele gasta tudo, e aí quando ele vai sair com os amigos, ele te pede mais dinheiro. Vamos dizer assim, você deu uma mesadinha lá para o teu filho, R$200 por mês, aí ele vai lá ou R$100, ou R$50 que seja, e ele não consegue se manter. Aí ele fala, pai, eu vou sair, você pode me dar mais? Você dá 10, 20, 50, para ele saindo. O que é isso? A mesada é o seu salário e os extras são os empréstimos que você vai pegando. Então, a criança começa já pensando que aquele extra tem sempre. Então, quando ele se torna um adulto, ele vai ser um adulto devedor. Então, a questão da educação financeira nas escolas se faz primordial. E o pai e a mãe têm que pensar o seguinte, é aquele dinheiro e acabou, você aprende a economizar e fique com ele. Ah, mas coitado, ele tem que sair... ele vai sofrer no futuro. Essa questão da educação financeira, só para lembrar, isso começou no próprio governo Lula em 2008, com a expansão do crédito. Foi quando ele fez aquela questão de crédito para todos, e aí os bancos saíram dando dinheiro para todo mundo, sem procurar ensinar a utilizar o crédito. Então, todo mundo tinha acesso a um dinheiro, de repente todo mundo recebia cartão de crédito, você tinha crédito pré-aprovado nos bancos, e você vinha, então as famílias começaram a achar que aquilo era um complemento de renda. Só que não, aquilo tinha que pagar no futuro. E tinha juros, tinha encargo. E aí começou-se o endividamento das famílias. As famílias começaram a tomar empréstimos para quitar outras dívidas. E aí sim você começa a entrar numa espiral, que é o que acontece hoje, que é inclusive aquele programa do Desenrola. A ideia justamente é para que você
saiba utilizar o crédito, você saiba utilizar um cartão de crédito, você saiba como pegar um financiamento e como escolher uma taxa de juros e fazer o seu planejamento financeiro. É uma coisa chata? Sim, lógico que é. Você planilhar, você colocar isso na ponta do lápis, porque a maioria dos brasileiros sabe que quando ele olha o salário dele caindo na conta, ele já sabe que não vai dar no final do mês. Essa é a justificativa que ele dá. Mas se ele colocar isso na ponta do lápis, ele vai ver que, por exemplo, aquele café que ele toma todo dia, aquele cigarro que ele compra a cada dia, ele vai vendo que aquelas despesinhas pequenas são aqueles pequenos vazamentos que ele não precisa corromper, trocar, mudar custo de vida dele, ele pode fazer. Então, a educação financeira realmente se faz necessária, ainda por quê? Porque nós temos pessoas endividadas, muitas pessoas endividadas e muitas pessoas inadimplentes no Brasil. Agora ela se faz obrigatória sim. A Sônia, eu acho que só para complementar o que você está falando, que eu concordo, não é só que temos muitas pessoas endividadas, nós temos mais de 70% das famílias brasileiras endividadas. E isso é um dado extremamente preocupante, o que mostra como essa resolução ela é importante. Já passou da hora dos bancos contribuírem com esse processo de ajudar as pessoas a entenderem e lidarem com dinheiro. O Brasil é um dos países que tem a menor taxa de poupança do mundo. Ou seja, as pessoas não guardam dinheiro, talvez por não saberem. A gente costuma ouvir muito dizer aí na sociedade que para o brasileiro não importa o que é taxa de juros, o que importa é o valor da parcela. Ele olha se a parcela cabe no bolso dele, sem muita noção do que está compondo aquela parcela. Mas é verídico. Então, o fato é que, para além do Banco Central ter determinado isso, que passa a valer ainda lá no meio do ano, as escolas precisam encarar de frente essa questão da educação financeira, atrelado com as aulas de matemática, até para tornar a aula de matemática mais atrativa para o jovem, que já é uma matéria que não é muito atrativa para uma grande parcela da população, e ensinar esse jovem como é que compõe aquela prestação que ele está querendo comprar do PlayStation dele, da bicicleta dele, do boné dele, faz toda a diferença no entendimento desse jovem, por exemplo, no lidar com a matemática. Então é algo extremamente importante que, para além dos bancos, nós precisamos colocar isso dentro da sala de aula. Ô, Cristiano Vilela, eu quero te ouvir porque a gente vai, em algum momento, chegar numa celeuma aí. Porque o banco, convencional principalmente, ele vive do lucro da deseducação financeira, né? Da falta de informação, da ignorância. Então, para o banco é interessante que a pessoa não saiba fazer conta, vai lá e contrata um juros alto, até se endivide, vez ou outra, fique na inadimplência para incorrer mais juros ainda. E agora esse banco tem que ensinar o seu cliente de que, olha, veja bem os seus cálculos. Tudo que eu te falei até hoje, esquece. Como que coloca na mesma conta essa questão, Cristiano? Olha, Koba, sabe o que nós vamos ter agora? Mais letrinhas pequenininhas. Sabe aquelas letrinhas pequenininhas, quando você vai assinar um documento no banco, você vai pedir um empréstimo, você vai praticar algum ato qualquer no banco, vem aquele calhamaço para você assinar, com um monte de letrinha pequenininha e que ninguém nunca olha, ninguém nunca lê. Quando você vê propaganda na televisão de instituições bancárias e tudo mais, aparece também letrinhas pequenininhas e tudo mais e que ninguém acaba vendo. Ora, eu fico pensando... Claro, o Banco Central determinar que as instituições bancárias tenham essa atividade, quem é que vai ser contrário? Eu acho que ninguém vai ser contrário, é um tema extremamente importante. Agora, será mesmo que isso de fato vai acontecer? É evidente que não. Você não acha que as agências bancárias vão montar uma salinha de aula dentro da agência bancária para fazer ensinamento uma vez por semana para os seus clientes? É óbvio que não. Quem tem que fazer esse ensinamento, e aí a medida que foi colocada aqui na mesa, trazida pelo que está sendo feito pelo governo do Estado, está sendo iniciado agora pelo governo do Estado e por outros órgãos da federação, é você ensinar isso na sala de aula. É fazer com que esse conteúdo, ele acompanhe a criança desde o começo, para que a gente faça com que os futuros adultos sejam adultos que tenham condições melhores de poder manejar com dinheiro. Agora, essa questão do banco, honestamente, vamos ter mais uma sopa de letrinhas aí nos panfletos das instituições.